Esse é o Na Técnica. Jogo de câmera. Eu tava com um grande problema de lembrar como é que era que se fazia esse negócio. Eu acho que eu errei, mas saiu no último episódio desse jogo de câmera. Como é que você não me lembra? Grandes problemas, né? Vou começar de novo. Não, brincadeira. Vamos lá, hoje nós estamos aqui com duas professoras, Sim. Mães e... O que mais que eu posso falar? Representantes da ONG Mães pela Diversidade. Mães pela Diversidade. Mães pela Diversidade. Amanda e Miriam. Nem nos apresentamos, mas porque não precisa, o importante é ela. Com certeza. Aqui a gente só tá como, vamos pensar, um mero questionador, né? A gente só pergunta alguma coisa aí. É aquele achismo. Isso é importante. Isso é importante. Eu peço já de antemão que se eu falar alguma coisa errada, que vocês, por favor, me corrijam, porque eu acredito que a gente cresce num mundo que nem sempre é o ideal, assim, de falas e ideias e opiniões, e às vezes a gente pode carregar, né? E a gente está aqui para aprender. E pelo pouco que a gente já conversou ali fora, eu sei que vocês estão aqui não para julgar, e sim para acolher, corrigir, ensinar, né? Porque além de mães e representantes, vocês também são professoras. Então... E estamos nesse processo de aprendizado contínuo, né? Tem que ter essa disposição, né? De estar aberto a aprender, a conhecer situações novas. E a ONG, eu acho que acho que é importante, né? Começar falando isso. A gente passou pelo processo, né? De reconhecimento, acolhimento, aceitação das nossas filhas. Então a gente, em hipótese alguma, podemos julgar, né, os pais que estão passando por isso, porque é um processo natural de você ir conhecendo e estar aberto, porque o nosso lema é sempre proteção, amor, paz, né, nunca julgar. E esse papel instrucional, a gente há 3 anos aqui em Santo Antônio, a gente está conseguindo fazer, claro que aos poucos, né, assim, sempre com trabalhos pontuais, empresas, e palestras nas escolas, com profissionais da saúde, e mesmo que seja lento, trabalhinho de formiguinha, a gente está conseguindo, né, a gente está alcançando, claro que a gente quer alcançar mais, aqui é uma oportunidade, já agradecemos. Claro. A gente que agradece, na verdade, a presença de vocês aqui para... Pegando o teu gancho, quando você fala, né, que você está aqui disposto a aprender também, né? Eu sempre falo para os meus alunos que o ser humano, ele não está pronto, né? Ele está em constante evolução e aprendizado. E não tem problema a gente mudar de opinião. Se hoje eu acho que é uma determinada situação, amanhã eu aprendo, eu vou atrás, né? E eu mudo de opinião sobre aquele assunto, não tem problema, né? Então o ser humano, ele nunca vai estar pronto, a gente vai estar sempre em construção, só que a gente só vai melhorar através do conhecimento. E o preconceito, a discriminação só vai diminuir a partir do momento que as pessoas entenderem, as pessoas forem atrás do conhecimento. Então o conhecimento, ele transforma, né? O conhecimento diminui violência. Justamente, acho que por nós sermos professoras, né, trabalhando há muitos anos na educação, acho que a gente já carrega com a gente essa ideia, né, essa consciência da importância do conhecimento, por mais que a gente faça no exercício lá da prática pedagógica, né, cada uma trabalhando com seu conteúdo, a Miriam com história. Quantos anos, Miriam? Mais de 30. E eu com ciências e biologia. Essa doeu. Então, eu vou falar, o meu são 20 anos. Então, acho que essa prática que nós temos, né, de entender que é ação, reflexão, que vai se construindo conhecimento, e trazer isso da ONG e da realidade da comunidade LGBT, não que tenha sido mais fácil, mas eu acho que ajudou, contribuiu muito. Né? Quando a gente pensa no processo das pessoas que estão passando por isso e tudo mais, eu acho que melhorou muito essa nossa visão com relação, pelo fato de sermos professores, a técnica da sala de aula, a técnica do ensino. Então, vocês acham que é a partir daí que vocês tomaram, não sei se vocês conheceram primeiro a ONG ou casa uma coisa com a outra, de fato, foi pelo ensino ou foi pela situação que vocês, como você mencionou, né, das filhas? Você teve alguma start? Não, start é a Miriam. Não foi tão simples assim, não. Além de professora, mãe, né? E assim,
uma mãe que achava que a filha ia casar de branco com o príncipe encantado, né, e idealizava família criada dentro da igreja católica, né, e de repente não foi bem assim, né, mesmo eu sendo professora, André, eu tinha assim aquela coisa de defender, né, os nossos alunos LGBTs, de não ter, né, a LGBTfobia ou racismo na sala de aula, mas enquanto ali professora era uma coisa, né? Quando vem do portão para dentro da casa, aí muda de figura, né? O que eu defendia lá na escola, os alunos, agora era dentro da minha casa e a reação não é das melhores, não. Estou falando do meu caso, sim, claro, né? Que foi simples, maravilhoso, não foi. Foi bem difícil, você tem que desconstruir um monte de coisa, né? E a culpa, onde foi que eu errei na criação, né? Onde, né? A primeira coisa que vem na cabeça é isso? A primeira coisa que vem. Você acha que você errou? Sim, a primeira coisa que vem, e não é só na minha cabeça, né? Tem a literatura que várias mães, né? Relatam mesmo. Relatam. Será que eu fui muito rígida? Será que eu fui muito permissiva, né? E assim, aí a gente vai atrás do conhecimento. Aí que entra o conhecimento. Você acolhe o filho, a filha, né? Jamais eu ia virar as costas para minha filha, só que eu tinha que entender. Eu não entendia, sabe? Eu era professora moderninha, né? Lá fora. Mas e aqui dentro? Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou acolher a minha filha? Não foi fácil, né? Tem todo um processo. O que me ajudou foi o conhecimento e foi a ONG. E daí eu fui procurar, eu quero saber, eu quero conversar com outras mães, né? E aí eu descobri a ONG. E posso dizer assim, com todas... Na época você encontrou em Jacarezinho. Jacarezinho tinha a ONG Núbia Rafaela. Que existe até hoje, que existe, dá apoio pra gente total. Daí lá, eu procurei a ONG Núbia, a ONG Núbia entrou em contato com mães de Londrina, trouxeram essas mães para Jacaré, e na realidade, mães surgiu em Jacarezinho. Tinha uma mãe lá, que hoje ela é falecida. Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. A Vanderly. Então era eu de Santo Antônio e a Vanderly de Jacaré. Mas essa ONG, só desculpa fazer essa pausa, Miriam, essa ONG, ela é uma ONG que é nacional. Uma ONG nacional, tá em mais de 20... Já existe há muito tempo. 2004. 2014, falei errado, tá? Então vocês vieram primeiro com um contato e depois como representantes dessa ONG na nossa região. Daí tinha em Londrina, né? Tem mais de 20 estados, Bruno. A sede... Porque às vezes a gente pode pensar que vocês que inventamos essa ONG aqui agora. Não, a sede é em São Paulo. Nós temos a nossa coordenadora em Curitiba, né? Assim, a gente... E tem estatuto, tem tudo muito certinho. É uma ONG. Uma ONG independente, laica. Suprapartidária. Nós temos mães de várias religiões, vertentes políticas, não precisamos do poder público com verba, né? Verbas, a gente quer apoio, né? Mas assim, destinar uma verba para a ONG, não, a gente não precisa. Não, e daí em Jacarezinho você começa a frequentar as reuniões, isso antes da pandemia, nesse ainda período... nesse momento de transição... Que você achava que estava do certo pro errado. Não, tava realmente buscando, porque não estava ainda satisfeita. Que é a aceitação, né? Para você chegar ao entendimento do que está acontecendo ali na família e tudo, é a aceitação. Então, no caso da Miriam, foi essa busca, né, de encontrar pares, encontrar pessoas para compartilhar das mesmas situações e se sentir pertencente, porque eu acredito que é o que acontece com nas nossas reuniões que nós fazemos agora, que as mães se sentem assim, se enxergam uma nas outras, porque se você está na família e você tem ali alguém da família que tem uma resistência muito grande, né, e aí pela defesa e pelo amor dos nossos filhos, a gente não consegue estar numa situação confortável com alguém que não aceita o seu filho, né? E a partir do momento que você está com pessoas que passam o que você passa, né? Tem os sentimentos que você tem. Então é um fortalecimento muito grande. Daí que isso reverbera
na família. Sim, Porque daí ele não vai trazer aquilo como se fosse algo esdrúxulo, como se fosse algo que é uma anormal, uma monstruosidade. Não, existem outras famílias que passam por isso também, né? Daí a Miriam tem essa primeira experiência. Nesse momento a gente não era colegas de trabalho. Em 2022, que daí a gente já se conhecia, né, em outras situações de professores, mas daí em 2022 a gente começa a trabalhar juntas. E aí começou, né? Daí acho que naquele período. Bateu! Porque a Miriam já vinha nessa busca, né? De estudar e autores e palestras, e ela é um exemplo nesse sentido. E isso, né? Assim, ela tá de certa anos forma, luz na então, minha isso frente. É tudo bem recente, né? De certa 6 forma, isso é tudo bem anos recente. começando Né? ela buscar essa busca. Indo na linha daquilo que você estava falando agora há pouco, né? Que o ser humano está sempre em construção. Em toda a sua vida, isso é uma passagem bem recente que vem com você de lá pra cá. Sim, muito recente. E daí, nessa conversa nossa, começamos, né, a formatar, e a Miriam sempre deixava muito claro esse desejo. Amanda, vamos começar aqui. Santo Antônio. Vamos para Santo Antônio, é justo, eu ia em Jacarezinho. E eu, nesse momento, estava passando com a situação da minha filha mais velha, né, tenho 2 meninas, no caso é a minha mais velha. E aí, de um relacionamento, um afetivo, e eu tive uma aceitação bem diferente da realidade da Miriam, né? Para mim foi, não que seja mais tranquilo, não é isso. Porque o primeiro medo que vem é o medo da sociedade. Com a minha filha, absolutamente nada. Não tive essa sensação de errei. Não me recordo de verdade, assim, sinceramente, de ter pensado isso. Mas o medo da sociedade, com certeza, né? Dos familiares próximos, dos colegas, dos olhares. E a gente, infelizmente, a nossa sociedade está muito formatada dentro de um padrão que mesmo que nós que pensamos, né, que reproduzir isso de uma maneira muito fiel ao que a sociedade quer, não está dizendo quem nós somos realmente, a gente ainda sofre impacto, né? Eu tive esse impacto. E estava por esse processo. Nesse 2022 a Miriam, vamos. E eu, vamos, quero aprender, né? E ela foi me trazendo, foi me mostrando. Em 2023 a gente começa as ações. E aí ela tem uma conexão bem próxima com a Marise, ela era representante coordenadora do Estado do Paraná. E daí essa proximidade foi dando todo o suporte. E em 2023 a gente começa as nossas ações e as nossas reuniões. Conseguimos, né? Um grupo que hoje é muito fiel. Nossa, conheço, muito. E como daí, que foi esse processo? Porque daí você, tipo assim, agora a gente vai representar a ONG aqui em Santo Antônio. Daí nesse processo... Aí tava só vocês duas, sabe, enquanto? Nesse processo eu já tinha, assim, não vou dizer transformado, acho que eu já tinha assimilado, né, o amor que a gente sente pelos filhos, né, filhas, e eu achava assim, lá em casa estava tudo bem, Bruno. Minha família, assim, as pessoas falam, né, que o idoso tem dificuldade para aceitar. Não tem, não. O idoso está aberto. É só explicar direitinho, sabe? Então, assim, lá em casa, não foi um bicho de 7 cabeças, né? Depois desse processo. O meu marido, então, meu marido foi muito mais tranquilo do que eu, né? Então, depois desse processo, o que era importante para mim? Era a minha família. Os outros, eu não sei se me importava, mas nem tanto. Eu queria saber se a minha família ia acolher, né? Porque não tem como você deixar de amar uma pessoa só porque ela agora resolveu se revelar, né? Aí passando esse processo do amor profundo que teve e com a família, eu falei, não, lá em casa está tudo bem. Eu quero falar para outras mães, né? Outros filhos que estão sofrendo, né? Que se fosse pra gente ficar só com a gente, né, Amanda? Amanda não... Assim, né? Se fosse pra gente pensar só no nosso problema, já estava resolvido. Né? Mais fácil, mas aí que vem a questão, acho que daí nasce de uma indignação mesmo, né? No sentido de imaginar que a pessoa que pertence à comunidade LGBT, a sociedade já é muito violenta, mas a família é o primeiro a excluir. Né? Então, assim, todas as estatísticas, quando a gente pensa em expulsar de casa, estatísticas de violência mesmo, né? De agressão, violência física, de assassinato, transfobia. Acontece, pode acontecer isso? Tipo, eu vou curar o Sim, nossa,
Muitos, assim, a gente tem relatos que, nos livros, em mães que frequentam, de abuso sexual, porque a pessoa, agora você vai aprender a ser mulher, a gostar de homem, agora você vai aprender a gostar de mulher, muita violência sexual. Então, justamente, vem da família. Da então, família. Essa acho que foi a nossa indignação. Porque nós vamos proteger acima de tudo. Né? Estaremos ali, né? A Miriam sempre fala isso. Nós somos ali as leoas. Da frente. Estamos ali na linha de frente para defender os nossos filhos. Mas e quantas famílias não estão conseguindo? E aí, se a família exclui, a sociedade não acolhe. Daí automaticamente. Por mais que ainda existem algumas instituições que é muito importante, né? Que acolhem, existem sim. Só que não é suficiente, não dá conta da demanda. E aí, a partir do momento que essa pessoa que pertence à comunidade LGBT não tem o apoio da família, ela está sujeita às piores crueldades que a sociedade pode fazer com elas. Sim, né? É muito a margem, né? Vai estar total. A família aparece em primeiro lugar como local de maior exclusão e violência, né? E o segundo lugar, a escola. A escola é o ambiente que mais exclui, que existe maior preconceito, né? E depois vem a falta de emprego, né? Que as empresas não contratam, né? Aí você junta tudo, né? A expectativa de vida dessas pessoas, principalmente das pessoas trans, a média de 35 anos, se não me engano, não alcança 40 anos. Essa é a média de expectativa de vida. Se a gente falar em índice de suicídio, são 7 vezes maior. Eu ia te perguntar isso, se, tipo assim, porque uma vez que a expectativa de vida é baixa, é porque, obviamente, a pessoa morreu. E se essa pessoa morreu, qual foi a causa, né? E muito depressão, suicídio. Nem foi uma violência. E aí, assim, pensando bem, ela vai estar numa extrema vulnerabilidade, o álcool, as drogas, né? A prostituição, que é um risco absurdo, e que não, né? A gente sabe dos riscos que isso pode gerar. Então, tudo isso leva a uma existência que vai ser limitada. Uma desesperança, né? Falta de esperança e mesmo. Aí, acho que vem muito disso, dessa indignação. Na nossa família, maravilha. Estamos aqui pro que der e vier. Mas e as outras? Quantas mães estão sofrendo por não entender, mães, pais, familiares, né? Muitos são criados por avós. Quantas mães que ainda têm dificuldade em entender o seu filho, a sua filha. E às vezes não é por maldade, às vezes é por falta mesmo de conhecimento. Então são esses pais, essas mães que a gente convida para vir para nossa ONG. Lá o foco de vocês sempre vai ser na mãe, no família. Pai ou só na família? Na família, como um todo. Na família, né? Pode vir. Lá você vai ter alguém que tá passando ou que já passou e que agora tá tudo bem, né? Então assim, pro pai, pra mãe, cada um vai reagir de um jeito. A Amanda reagiu de um jeito, eu reagi de outro. Então cada pai sente, né, de uma forma, e a gente não julga, sabe? Aquele pai que tem maior dificuldade em compreender, cada um no seu tempo, né? A gente não julga se aquele pai ainda, né, não entendeu, não acolheu aquele filho com 100% de aceitação. E como que é? Deixa eu te perguntar uma coisa assim para as duas, né? Vocês que, vamos supor assim, né? Supor não, né? Vamos afirmar que vocês são as experientes ali, né? Apesar de estar todo mundo aprendendo, né? O tempo todo. O tempo todo. Mas assim, chegou uma mãe que vocês percebem que tá sofrendo e tal. Como que é essa visualização, ou de vocês, ou de todos, desse processo? Assim, vocês conseguem, a partir de hoje, ou desse momento, parece que ela está mais leve? Como que é essa visão? Existe isso? No decorrer das reuniões, né? No decorrer das reuniões. Porque cada reunião tem reunião que é uma roda de conversa, tem reunião que a gente leva uma psicóloga, tem reunião que é só pra gente bater papo. Confraternizar. Teve piquenique. E aí os eventos que a gente faz. Né? Então, assim, você vai percebendo no dia a dia. E aquela mãe, ela vai falar a hora que ela quiser também. Ali não... Ela pode ir lá e ficar lá quieta. Pode ir lá e ficar quietinha. O que já é um passo. Né? E assim, Mas a gente percebe que esse avanço vai acontecendo à medida que ela vai compartilhando da sua história, né? Vai trazendo ali, se sente à vontade, porque é um ambiente justamente para se sentir muito seguro, ético. E a partir do momento que cria esse elo e essa confiança, aí
é muito mais natural, né? E a gente tem as respostas dos próprios filhos, Sim. que daí a gente faz a reunião com os filhos. Vocês conversam com eles E também. daí, assim, momentos que a gente tem a oportunidade deles estarem juntos. As festinhas, né, que daí a gente convida pra vir. No informal ali, que acho que mais... Nossa, minha mãe melhorou muito. Que bom que existe mães, né? Então, assim... Só que assim, né, a gente ainda percebe, e é o nosso papel, a gente tá consciente disso, que, assim, quando a gente faz convites a algumas mães que a gente tem essa intimidade, essa abertura para fazer o convite, que a gente não vai abordar alguém, né, de uma maneira indelicada, e que tem essa resistência, não consegue ainda, né, mas a gente vai estar sempre aberto. Ao momento que aquela mãe achar que é conveniente, que ou participar. tá conveniente, de maneira geral, a mãe que chega até você fala, eu queria participar, Isso. É assim que funciona. A gente nunca vai chegar numa mãe e falar assim, olha, eu sei que seu filho é LGBT, você não quer ir lá? Jamais. Jamais, né? Então a gente... Vocês não vão ficar prospectando, né? Nós estamos aqui divulgando que é uma forma das pessoas, né, vão ver o programa, conhecer, e falar que a gente vai estar sempre de portas abertas, né, para aquela mãe, aquele pai, nós temos pais, né, na ONG, não é só mães, e daí aquela mãe, aquele pai que se sentia à vontade, se sentir que aquele momento, daí a gente vai estar lá, de portas abertas. Eu acho que um papel principal é esse, né, que é uma das nossos objetivos, acolhimento, é o carro-chefe, de acolher as mães, né, dessa forma, e aí um papel de levar informação. É o segundo. Que é a nossa segunda missão, vamos pensar assim. E então, nas ações que a gente tem feito, palestras, né, muito importante, a gente segue assim todas as instruções, toda a legislação, a gente não fala com crianças, se necessário for, a gente, convidadas, obviamente, como nós dissemos, falamos para jovens, para adolescentes, empresas, para principalmente trazer informação que pode desconstruir o preconceito. Eu acho que isso é uma fala assim que fica um pouco repetitiva, mas é a função dela, né? Aprender para desconstruir. Não, mas é importante você falar isso, mano, porque então, pelo que eu tô aprendendo agora com vocês aqui, vai muito além da família em si, né? Porque esse trabalho aí é para toda a sociedade, né? Quando vocês são convidados para ir numa empresa, pode ser que na empresa A e na B não tenha nenhuma mãe que frequente a ONG. Sim. E vocês estão levando a mesma informação. Para divulgar a ONG, para trazer conhecimento no sentido desse mundo da comunidade, que é uma defesa nossa mesmo, é de imaginar sempre associar algo promíscuo, ver lá, comunidade LGBT, e já associa como se fosse algo depravado, feio, de maus costumes, e aí, a partir do momento que a gente começa a entender que as pessoas, né, são seres humanos, a sexualidade dela não vai influenciar no exercício da sua cidadania, como trabalhadores dignos, honestos, né, profissionais, e porque eu acho que tudo isso, né, tudo isso que a gente vem formatado, pré-formatado, é muito forte daquilo que foi construído historicamente. Eu também, de novo, né, Miriam, as nossas falas são bem repetitivas, mas é necessário, né, e aí, assim, a partir do momento que você tem aquela ideia, né, e você não tem isso na tua realidade, você vai achar que associa, né, a depravado, a promíscuo, e não, a Miriam sempre fala muito isso, eles estão em todas as classes sociais, eles estão no pobre, no rico, no branco, no negro, no indígena, né, eles ocupam todos os espaços sociais, religiosos. Porque uma coisa, outra coisa, porque eu acho que esse é um ponto, assim, bem importante, a Miriam falou, acho que a palavra que para mim pesa muito, o caráter, né? Não modifica o caráter de ninguém. A pessoa vai continuar sendo quem ela é moralmente, né? Sim. E isso não influi em nada, e não influi principalmente na vida do outro, né? Do próximo. Então, sim. Porque não é escolha, né? A pessoa não escolhe ser LGBT. Tá? E sempre, aí também. Eu sempre falo, quem que escolheria sofrer discriminação, apanhar na rua, ser vítima de violência, ser motivo de piadinhas horríveis? Quem que escolheria uma situação dessa?
Em sã consciência, né? Então, assim, quando até o termo que as pessoas usam, fulano tem uma opção sexual. Vamos parar com isso. Ninguém faz opção nenhuma. Hoje eu opto por isso, amanhã eu vou optar por outro. É orientação. Né? Essas terminologias... Tem muito peso. Tem. Então, por exemplo, se a gente levar em consideração que até na década de 90 era caracterizado, né, como homossexualismo, né, e sufixo-ismo, que dá a ideia de como se fosse algo... Uma doença. Né? Então, isso já foi destituído há mais de 30 anos. Né? Saiu da OMS lá, da lista, né? Da lista de doenças. Era um CID. Né? Era um CID. Então, e assim... Pessoas mais antigas, né, que já vêm lá pensar bem de períodos políticos muito violentos, que traziam ali a exterminação de determinados grupos de pessoas, né, já vem com essa ideia, né, do homossexualismo. E aí, a partir do momento que uma pessoa fala, é porque ela aprendeu lá atrás. Né? E também não vamos julgar. Aí sim, olha, esse termo não existe mais. É uma terminologia que já está em desuso há mais de 30 anos. Não, a gente não é mais uma doença. Sim, até porque não foi. E aí, então, trazer como opção sexual, a partir do momento que a gente tem essa oportunidade de dizer, olha, é orientação sexual, o termo. Homossexualismo, não usa esse termo mais, é homossexualidade, porque é óbvio, gente, a palavra traz uma carga de significado. Muitas pessoas não fazem essa reflexão, né? O que diz essa palavra? Ela reproduz apenas, né? Sem refletir sobre. Mas se é o nosso papel, vamos trazer, vamos difundir isso. Né, de essas terminologias colocarem tudo dentro do mesmo pacote, como se fosse tudo a mesma coisa. E dizer que não é mimimi. Não é mimimi. Né? Isso aí é frescura, é mimimi. Não. Nós estamos aprendendo, então vamos fazer a coisa certa. Né? Se a pessoa quer ser chamada pelo nome social, é um direito que ela tem. Por que o agente de saúde, por que o médico, por que o professor... É um direito, tá na lei, né? Então não é mimimi. Então quando a Amanda fala que as nossas palestras estão todas amparadas por todas as leis, lei federal, lei estadual, todas as diretrizes da educação, os estatutos. Né? Não é opinião. Não é mimimi. Então, é lei. Levando informação, né? Então, assim, a gente não está levando a nossa opinião. Vocês tiraram lá no o achismo, né? Não, a gente está totalmente embasado nas leis. E contra a lei não tem opinião que resiste. Porque assim, às vezes a pessoa não tem conhecimento, e aí cria, né? Porque assim, vamos pensar isso que você está dizendo, é estrutural, né? Não é uma coisa de ontem, é uma coisa de muito tempo, e assim como o racismo, é enraizado, e assim, as pessoas, puxa, então eu sou contra essa lei, minha opinião, eu discordo dessa lei. Mas, poxa, você discorda da existência de uma pessoa, então? Eu acho que esse que é o ponto, né? A gente precisa de uma lei, claro, para amparar, porque tem esses grandes problemas, né, sociais, como a violência. Foi preciso uma lei para garantir o direito de existir da população LGBT. Vamos pensar que a lei natural, né, deveria não. Poxa, se a pessoa tem liberdade de viver como ela é, né? Porque assim, cada um vai viver dentro do seu espaço. Não vai afetar, né, a minha vida, o que o outro faz dentro da casa dele, né? Então, eu não sei, a gente tá conversando aqui, na minha cabeça fica isso assim mesmo, tipo assim, que diferença que faz na vida de qualquer cidadão a vida do outro, uma vez que não tá atrapalhando. Uma coisa é eu soltar foguete na minha casa, né? Eu tô dentro da minha casa, mas eu tô fazendo um negócio que atrapalhando lá o cachorro. Isso, o cachorro, barulho, não sei o que, né? Desculpa, uma analogia bem simples. Mas é isso, né? Então eu tô atrapalhando de forma. Pode ser que caia lá e pegue fogo no vizinho. Mas agora é uma questão assim, que, poxa, é um relacionamento, é uma como você disse, né? A vontade de ser chamado pelo que ela entende ser. Sim. Por que essa resistência é tão grande, né? Claro que a gente entende que é estrutural, né? Que é uma forma de criação, uma forma cultural, que já vem há muito tempo, e a gente tem que, com o conhecimento, né? Eu acho que existem muitas estratégias, assim, eu acho que mecanismos de controle que impedem, né, muito que a gente entenda quem nós somos da pele para dentro. Já existem várias, socialmente isso é muito forte, né? E a partir do momento que a pessoa tem essa introspecção de
se conhecer e aí ter que romper. Primeiro que já impedem dele ter esse autoconhecimento. Quando ela tem, e aí ela se entende, e ela vai ter que enfrentar um segundo processo, que é de aceitação desse exemplo que você disse, né? Eu não vou ferir ninguém com a minha orientação ou com a minha identidade de gênero, né? Se a gente precisa, obviamente, viver em sociedade de uma maneira harmônica, é justamente isso, eu fazer a minha parte como cidadão, os demais façam as suas, e respeitando os seus espaços, e aí é mais um sofrimento, né? E a fala nossa é sempre essa, é reduzir o sofrimento para as pessoas, para os seres humanos. Né? Eu quero falar com isso, né? A gente fala tá estruturado na sociedade, né? Tá enraizado essa. A criança não tem preconceito. Então, a criança não tem homofobia. A criança não é transfóbica. A criança, ela vê tudo com olhos de sabedoria mesmo, né? De amor, de conhecer, né? De amor, né? Então, quando a criança, o jovem vai crescendo com preconceito, essa criança aprendeu com alguém. Né? E ela pode ter aprendido dentro de casa, na escola, né? Então, se a gente trabalhar mesmo isso com os pais, para que essa criança não vá reproduzir, né? Reproduzindo o que já é estrutural. Então a gente confia muito no aprendizado, porque eu sempre falo, a criança ela não tem maldade. Né? Então vamos ensinar essa criança a continuar assim. A continuar assim, né? A não ser racista, preconceituosa. Os preconceitos das diversas maneiras, né? E assim, eu acho que é bom, como você está falando, né, Amanda, reforçar sempre a ideia. Então, assim, é um trabalho que vocês fazem com os pais. Sim. Então, assim, pra gente deixar claro, nossa, não estão abordando criança ali, não. De jeito nenhum. Para que a gente vai falar diferente. Não. Agora, sim. Para que eles, né, modifiquem isso, né? Nós não falamos com criança, não tem palestra para criança, nem nada. Nós gostaríamos muito, até vamos para falar com professores. Quem sabe numa jornada pedagógica que tiver aqui, uma semana. Vocês fazem palestras em empresas e em escolas também. Quando a gente é convidado. Onde somos qualquer lugar. A gente já foi na faculdade de Direito, Jacarezinho. Direito, filosofia, né, assim, que teve seminários, a gente participou, mas voltando aqui, a gente não fala com criança, tá? Fica bem esclarecido. Esse termo também não é legal. Esse termo também não é muito. Deixar bem explicadinho. Só que, André, Dito e Bruno, a criança LGBT existe. Exato. Tá? Então, nós não podemos pegar, isso é uma verdade, e esconder embaixo do tapete. Negar. Né? Negar que a criança, que não existe criança LGBT. Existe. Essa criança também sofre. Essa criança também está nos bancos escolares. Essa criança também vai passar por um processo que ela também ainda não... Nem entende, né? O que acontece, nem é hora. Sim, só que ela já vai sofrer. Sim. Ela já vai sofrer desde muito cedo. Né? E a gente quer falar com a... Então, por exemplo, um exemplo prático de como é a nossa ação. Então, se porventura tiver uma criança que esteja passando ali por bullying, nós não iremos abordar essa criança. Primeiro porque ela é menor de idade, não cabe a nós. A escola, se tiver o entendimento que está relacionado a isso, e tiver essa intimidade com os pais, né, em uma conversa, se sentir à vontade de nos indicar, né? A gente, olha, existe essa ONG, eles desenvolvem esse trabalho, você pode recorrer a ele. Sempre nunca de uma maneira de imposição, né? Sempre de uma maneira, uma sugestão, uma possibilidade. Então a gente nunca faz uma abordagem na criança ou na pessoa LGBT. A gente sempre vai estar à disposição para, de alguma maneira, mediar esse processo. Pode indicar para os professores. Então, o caso a seria assim, quem sabe no futuro próximo a gente ser convidadas para falar com professores, pedagogos, diretores de porque daí escolas. Eles estão no dia a dia com essa criança e vão saber conduzir. Sim. Esse livro aqui, ó, foi o primeiro que eu fui esse aqui mesmo, ó. Mãe Sempre Sabe. Mostra aqui, ó. Esse foi o primeiro livro que eu li. Dá só um pouquinho que vai parecer melhor. É da Edith Modesto.
Aí, ó, esse foi o primeiro livro. Mãe sempre sabe. Mãe sempre sabe. Será que mãe sempre sabe? É uma pergunta aí, né? É uma pergunta. Será que mãe sempre sabe? E vão ter mães que vão sim. Eu recebi uma ligação esses dias e a mãe falou, eu sabia que o meu filho era homossexual quando ele tinha 1 ano e 8 meses. E daí eu falo para vocês, eu não sabia. Quando a minha filha, a gente fala, eu sempre falo, ela se revelou, ela não assumiu. Porque dá a impressão que assumir, você está assumindo algo errado, algo pecaminoso. Eu assumi meu erro. Não, quando ela se revelou, eu não sabia. Tinha alguns indícios, assim. Alguns indícios. No final, ali, né? Mas vamos pensar na questão da criança, né? Não, sim, ali não. Sim, não. Vamos pensar na seguinte questão, voltando lá na terminologia. Como que uma criança de 1 ano e 8 meses teria uma opção sexual? Sim. Não existe, né? E daí, assim, tinha os indícios. Mas isso já na adolescência, né, Miriam? Sim, na adolescência, não criança, lá na adolescência. E que lá no meu íntimo, eu sabia. Eu tava falando pra mim mesma, não. Aquele sonho que você tinha. Porque vem todo carregado, né, da estrutura, da família perfeita, né? A família perfeita. Porque hoje, então, hoje em dia nós temos vários tipos de família, né? Mas eu acho que assim, sempre existiu todos esses tipos de família. Isso é verdade. É que hoje a gente tem uma abertura, um entendimento, esses conhecimentos, tem autores escrevendo livros, né? Sim. E antigamente eu acho que isso era um pouco mais restrito. André Dito, esses dias perguntaram pra gente, perguntaram pra você mesmo. Você não acha que aumentou a população LGBT? Porque antes a gente não via tanto. Por favor, colega. Mas o Brasil na década de 1980 tinha menos de 200 milhões de habitantes e agora tem 220, então também aumentou. Só que muitos deles não tinham nem a oportunidade, né, de poder se revelar. Não tinha coragem, isso era inconcebível. Né? E aí, assim, a gente tem exemplos e exemplos, né, que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com esses casos e tudo mais. Mas são pessoas que às vezes constroem famílias, fracassadas, né, que para ali alimentar o desejo de um pai, de uma mãe, de realmente, da sociedade, demonstrar, porque não tem apoio. E aí, ao invés de sanar um problema, né, arruma outro. Ele arruma muitos outros. Então, gente, né, a gente não pode ser hipócrita. Isso é uma realidade desde sempre. Então, como uma pessoa, por que tem mais hoje, né? Então, algumas pessoas fazem essa pergunta. Mas espera lá, em que condições essas pessoas viviam lá atrás que não tinham o direito de poder desistir, né? Os riscos e tudo mais. Então, claro, alguns não é questão de coragem, mas é questão de, talvez, de conduta, enfim, fizeram essa revelação e outros não. E agora, eu acho que é mais possível. E a gente tem observado isso, além, óbvio, com muito situações, obstáculos, dificuldades, e nosso papel é esse, né? Tem tido mais, não é que aumentou, sempre existiu. Sempre existiu. Eu acho que todas as referências bibliográficas dizem isso, né? Desde a história antiga. E nós não estamos falando exatamente, igual o Bruno falou, de 80 pra cá, que nem brinca assim. Nós estamos falando de 2000 anos atrás da China lá, que é milenar, do Egito. Das primeiras civilizações, nós como humanidade, né? Como humanidade. Das primeiras civilizações. A forma como eles tratavam sexualidade ao longo de todo esse tempos históricos, mudou. E por que, não sei se vocês, na literatura, né, em todos esses estudos de vocês, traz isso, por que o ser humano é tão preocupado exatamente com isso, assim? Por que eu estou questionando isso? Porque durante toda a nossa conversa, eu não sei se nem é certo eu trazer isso aqui, mas, por exemplo, né, vocês têm a ONG aí para acolher as mães, né, por conta desse sofrimento que elas têm e tudo mais, como se isso fosse algo errado, né? Mas, sei lá, um cara vai lá e mata outra pessoa, o cara é um assassino. A mãe também precisa ser acolhida, imagina o sofrimento, mas isso aí não gera essa preocupação. Gera. Foi o caso da menina que faleceu, a Ágata, não? Sim. Ágata, aqui em Santo Antônio. Sim. Não, mas onde eu tô querendo chegar, Miriam, é o seguinte, tá, mas vamos supor que seja um adolescente que tenha matado um outro adolescente.
tava todo mundo preocupado com a sexualidade, mas, tipo, com a mãe de assassino também, que a mãe do assassino também sofre. Claro, é mãe. A mãe do assassinado também sofre. Sim. Mas isso não gera tudo essa A polêmica, né? Ela sempre gira Ela continua sendo uma mãe, tipo, às vezes até só lá. Mas aí ainda tem aquelas falas. Nossa, mas também, né? Também, né? Tá, procurou, né? Procurou o quê? Como se a vítima fosse a culpada. Isso em vários contextos, né? A gente foi falar também da mulher, né? Também ela... Olha a postura que ela tinha, olha o comportamento. A roupa que ela usava. Tirar a vida da pessoa, né? Tivesse uma justificativa. Deixa eu só voltar um pouquinho agora também rapidamente. Uma coisa que eu não entendi muito bem. Como que funciona a questão dos encontros de vocês? Assim, todo mês? Uma onde vez que por acontece? mês. Uma vez por mês. No Rotary, o Rotary cede espaço pra gente, agradecer. Aí vocês combinam ali num grupo? Geralmente é o quarto. Ultimamente estava sendo aos domingos, à tarde. Né? Era um período que era mais fácil de conseguir todas as mães. E daí a gente vê assim o dia que mais mães conseguem ir. Tá. Sabe? É uma vez por mês e a gente conversa pra gente atingir o maior número de mães. E vem mães de Jacarezinho também. Porque daí a mãe que coordenava lá Jacarezinho faleceu. E essas mães que frequentavam lá vêm para Santo Antônio. Então dá bastante pessoa, bastante. Assim, a gente criou um grupo muito... sólido, assim. Sólido. Óbvio que a gente tem muito a conquistar, tem muitas mães aí que poderiam vir, nós estamos abertos, mas formamos um grupo sólido, assim, as mães em vínculo até afetivo, amigas. Falar assim, é quase que uma família mesmo. Porque a gente participa da vida de todo mundo. E a gente fica feliz com a conquista dos filhos, das mães, né? Uma formação, um curso, uma faculdade, ou, enfim, os caminhos que eles estão construindo. A gente conhece a vida deles, né? Sabe o que um tá fazendo, o que o outro... Porque criou ali um vínculo, e quando tem alguém com problema também. Né? Uma coisa que pra mim conecta muito com família, celebração, aquele forrado no estômago que deixa sempre tem celebração, precisa de um calor, né? Um calor que só uma coisa que proporciona isso pra gente aqui em Santo Antônio da Platina, que é a Pizzaria Passione. Então o dia que você... Eu já sabia. A gente ia chegar ali, que a gente tenta fazer um marketing, mas já ficou muito disparado. Cara, mas a gente, cada vez que faz, a gente vai aprimorando isso. Eu acho que Eu gosto daquela que vai champignon. Tem uma pizza lá que é a minha predileta. Vai champignon? Acho que é do chefe, ou é uma que vai... boa, muito boa. Melhor ainda quando a convidada já até sabe. Agora, uma coisa que eu acredito que vocês não saibam, ou pode ser que saibam, que você já assistiu algum episódio nosso, que a gente tem um cupom exclusivo. Nossa! Que não é divulgado em lugar nenhum, apenas aqui durante o episódio. Então, quem assistiu até agora vai poder usar o nosso cupom. Na técnica 10% de desconto no pedido lá no Passione. E assim, 10% de desconto no pedido total mesmo. Se você for pedir numa celebração com o pessoal todo. Muito bom. Vamos pedir 20 pizzas, 10%. Vamos marcar não, que daí eu perguntei, porque daí vocês falaram que é à tarde, né? A pizzaria vai abrir em torno de umas 6h30, 7 horas. Porque não, um dia, né? Se vamos supor que lá tem lá 20 mães, vai pedir lá 5, 6 pizzas, 10% de desconto, é negócio, não é? Muito bom, muito bom. É isso aí, um abraço pra todo mundo lá da Passione. Como é que é o Estragão mesmo? Pizzaria Passione 1. Tá lá no Instagram, tem lá também o menu, dá pra pedir. Então, valeu, João, valeu todo mundo, o apoio. Retornando agora a nossa conversa. Gostaram, né, gente? Não, mas é sério, né? Às vezes, quem sabe, né? Não sei como é que é, mas quem sabe um dia. Não, sim, nós já tivemos reuniões à noite. Gostoso, depende da. Vocês falaram também da festa ali, do confraternização, a piscina vai vir. Sim. Momento família e tudo mais. Eu tinha uma outra pergunta também para fazer. Mas vamos dar continuidade no que a gente estava falando e eu vou tentando lembrar aqui o que era, porque daí por causa disso eu acabei esquecendo. Profissionalismo nota. E hoje a gente está sem o nosso. Seu nosso guia, né? A gente tá indo... Mas a sua pergunta ia estar lá mesmo, tá dentro da sua caixola. Agora até eu tô sem entender aqui, ficou com curiosidade. Do que eu ia perguntar? Do que você ia perguntar? Nossa, mas tudo bem, vamos ver, né? Não, eu vou lembrar. Eu falei, eu pensei comigo assim, tem duas coisas para falar. Uma vai ser da Passione, daí eu vou puxar o assunto lá de trás. E a outra
Foi. Lembrei. Aí, ó, pronto. Agora daí, retornando de novo, em relação às palestras que vocês fazem, assim, né? Você falou de escola, e como que funciona essas palestras? Assim, daí o pessoal entra em contato, eu preciso falar, porque daí, nos bastidores aqui a gente estava conversando, que eu estava entendendo um pouco também, Mães pela Diversidade, vocês acolhem mães focados no público LGBTQIA+, porém, faz parte, né, das ações que vocês fazem, essas palestras não são só disso, né? Porque a diversidade é em tudo, né? Que a gente estava falando. Então, geralmente, depois a Amanda me ajuda a completar, as escolas, tem muito bullying dentro das escolas. E a gente está percebendo que está aumentando muito. Então, quando a escola percebe, né, que precisa... Bullying, cyberbullying. Cyberbullying. E quando a escola percebe, né, ela nos convida. E a nossa palestra, além de falar sobre o bullying com a população LGBT, é uma palestra que vai falar sobre diversidade. Todos os tipos de diversidade. Né? E frisar bem, de acordo com a faixa etária, né? Toda uma adaptação ali, metodológica, para atender aquele público Nunca específico. Com crianças vocês vão falar, né? Então, se vocês forem na escola A ou B, vocês vão estar falando com o adolescente. Sim, e a gente conversa com a pedagoga antes, né, para ver mais ou menos o que você está precisando que seja falado, né? Então, mas a nossa palestra é diversidade geral, todos os tipos, racial, religiosa, etária, né? Cultural. E a escola a gente sabe que é um lugar de maior diversidade. Diversidade também, consequentemente, infelizmente, dessa questão do bullying, né? Porque daí da não aceitação da diferença, né? E o trabalho, esse exercício de aceitação dos diferentes tipos de religião, das culturas, tem que ser desenvolvido na escola. É necessário, até já existem orientações, né, dentro do próprio projeto político-pedagógico, as ações pedagógicas têm que determinar ali esses temas que nós chamamos de desafios contemporâneos. Antigamente falava temas transversais. Em alguns documentos aparecia que os temas transversais são obrigados a serem trabalhados na escola. Que entra drogas, gravidez e adolescência, educação sexual, bullying, educação sexual. Hoje são temas transversais. Não, hoje são desafios contemporâneos. Educacionais contemporâneos. E falar também, Bruno e André, que eu ia falar uma coisa super importante. Não sou eu que esqueço. Ai, meu Deus. Não, dessa adaptação metodológica, né? Então, se a gente vai falar com profissionais de saúde, a gente vai buscar temas que sejam pertinentes da comunidade LGBT para esses profissionais. Então, a questão do uso do nome social, da abordagem ali, né? Se for uma UBS, como que tem que ser essa interação. Muita didática. Sabe? A gente segue os critérios. Vocês se preparam muito. Para cada palestra, é um baita de preparo, né? Tem que estudar muito. E eu esqueci o que eu ia falar, mas daqui a pouco aparece. Que era sobre as palestras. Uma coisa que eu acho importante, eu até citei já aqui, mas acho que vale a pena a gente reforçar das terminologias. Quer falar? Aguenta aí essa terminologia. Lembrei, que é importante, uma coisa que não pode deixar passar. Lembra de perguntar da terminologia pra exato. Fazer uma corrente de um lembra o outro. Pode, assim, causar uma polêmica, algum questionamento. O seguinte, mas a escola não deve pedir autorização para os pais para realizar esse tipo de palestra na escola? Então, assim, para conhecimento dos pais que estão com essa dúvida, a escola não precisa pedir autorização para os pais. Por quê? Tem o projeto político-pedagógico da escola, toda escola tem. Esse projeto político, ele é realimentado todo ano. Se vocês quiserem isso vem lá do MEC. Eu acho que também, Miri, só pra gente não... Desculpa te cortar, por favor, desculpa te cortar, mas é só pra gente deixar bem claro que político não tem nada a ver com eleitoral. Não. É só uma palavra, tá? Porque às vezes pode ser também que, mas é o partido X, não, isso é uma coisa que é uma estrutura pedagógica, né? Educacional. Isso mesmo, André. A política da educação. Política da educação, nada de partido político. Não. Então, o PPP é um projeto que a escola constrói. Quem que faz esse projeto? Quem que elabora? Pais, funcionários, professores, pedagogos. A comunidade escolar faz esse projeto.
tem que ser aprovado pelo núcleo, vai para a Secretaria de Educação, e ele é realimentado. O próprio regimento escolar, que faz parte do PPP, tá dentro do PPP. Então todas, então é um regimento ali das ações que vão ser desenvolvidas. Então é um projeto, ele é elaborado coletivamente, não é a escola que, hoje eu inventei de colocar isso aqui, não. Aí o pai vai fazer a matrícula do seu filho naquela escola. No ato da matrícula, ele pode pedir para ver o projeto. É um direito que ele tem. Inclusive, esse projeto ele é público. Se você quiser saber o projeto político do Colégio João Rodolfo, você vai lá ver qual núcleo que ele tá lá o projeto político. É um documento público. Aí o pai vai efetuar a matrícula do seu filho naquele colégio. Direito também é um dever. Dever dele conhecer. Né? Aí, a hora que ele assina a matrícula, ele está concordando que aquele colégio, que aquela escola desenvolva o projeto político-pedagógico. Né? Então, os diretores não precisam pedir permissão para aquele pai. Mesmo porque você vai fazer uma palestra de gravidez na adolescência, tem que pedir autorização para o pai. Você vai fazer uma palestra de sustentabilidade, você vai ter que ligar para o pai e pedir autorização. Então, assim, são temas que, de acordo com a lei, estão no PPP. E daí a direção só vai cumprir a lei. Então, os pais não precisam ser avisados. Aquele pai que está descontente com o PPP, vai até a escola e participa da elaboração dele. Também tem essa possibilidade, né? Participa do conselho, da PMF, né? Mas é participativo dentro da estrutura da escola. Mas ele não vai poder mudar a lei. Não. E na lei está escrito bem assim, detalhado, que são temas obrigatórios que têm que ser trabalhados na escola. A Miriam fez o favor de contar quantas leis. Eu contei, deu 19. Entre acordos, entre pactos internacionais, são 19. Aí vem Constituição, ECA, Estatuto da Juventude, LDB, PNCC, Acordo Internacional, Acordo Nacional, sabe? Uns 19. Que qualquer um pode ter acesso. Sim, são, documentos, como você disse, né? O PPP é um documento público, né? Sim. As legislações, então, nem se diga, né? Sim. E a gente também está à disposição. Um pai não está entendendo. Não, mas eu não entendi isso. A gente deixa o nosso telefone de contato, é o nosso telefone particular. Então, né? Podem ligar, pode perguntar, tudo dentro da... Aquilo que a gente não sabe, com certeza a gente vai buscar, correr atrás. Né? Assim, quando a gente tem dúvidas, a Miriam sempre tem um contato com o pessoal da ONG nacional, né? Nessa situação, como que a gente pode se portar, qual que é a melhor forma, e aí sempre tem os contatos que vão ajudando. Tem um amparo legal também, né? A ONG tem os advogados. Suporte jurídico. Então, assim, a gente não faz nada que não esteja de acordo com a proposta da ONG e com a lei. Com certeza. Né? Inclusive, eu não contei pra você, tem uma notícia quentinha. Gosto disso, hein? Olha só. Exclusivo. Não deu, é exclusivo. É exclusivo. É que eles me mandaram agora, mas não... Vai ter um lançamento, só que não tá pronto. Eles mandaram só, não é rascunho, acho que é... Um escopo. Isso. Do trabalho. De uma cartilha para as escolas. Sabe? Uma cartilha que o Mães Nacional está elaborando. São 41 páginas, gente. Eu olhei e tá maravilhosa. Ali tem tudo que a escola pode fazer, de todas as diversidades, sabe? Mas tá um material maravilhoso. A cartilha é para a escola. Né? E para qualquer um que queira, se você quiser. Né? Só que daí eu perguntei assim, vai ter ela... impressa, porque eu já tava louca já, né? E daí, infelizmente, não. Infelizmente é só online. Mas é legal, virtual. porque assim, é mais uma forma de conhecimento para que as pessoas que estejam repassando, né, esse conhecimento, que a escola, né, tem essa função social, as pessoas esperam, né, na sociedade que isso seja, né, posto. Então, que legal, né? Ter mais um auxílio para o professor, para o pedagogo, para o diretor, poder desenvolver tudo que a gente vive em sociedade. Né? Sim, porque às vezes o professor não sabe como agir numa determinada situação. Difícil, né? Não está preparado. Também carrega, né? Todo um... Sim, né? Não está fora da sociedade, né? Sim, então ter esse apoio para o professor
né, é muito legal. É indissociável, né? Nós somos um ser humano ali, antes de qualquer profissão que a gente exerça, antes de qualquer lugar que a gente se insira, né? A gente é um ser humano que tem suas vivências, né? Qual pergunta você ia fazer para ela? Sobre as terminologias. É muito importante, né? A gente vê lá a sigla LGBTQIAPN+, né? E como foi para mim, né? Reforço isso. Primeira vez que eu vi, falei, nossa, quanta coisa, né? Precisa de tudo isso. E aí, não é obrigatoriedade que todas as pessoas decorem, mas é importante saber que existem diferenças, né? E quando fala LGBT, é meio que um resumo disso? É as siglas, né? Não, então, mas que começa, não é um resumo. Não é. Porque às vezes para facilitar falaria então. Mas olha que interessante. O termo, assim, até quando eu citei a questão da lei, década de 90, eles falavam pessoas transviadas. Até tem uma marchinha, né? Será que ele é transviado? Olha. Transviado. Então, quando a gente usa o prefixo trans tem essa ideia de diferente, né? Transformação mesmo, né? Então, transviadas, que estavam transviados do que era padrão. Do caminho certo. Depois começou uma sigla que era muito comum, que falava assim, a balada GLS. Até o início dos anos 2000. Gays, lésbicas e simpatizantes. E esse S de simpatizante é interessante, que seriam pessoas assim que simpatizantes não eram um apoiador, eram pessoas que eram diferentes, que aceitavam, e até hoje a gente já não acha isso legal, né, assim, pensar que, eu me simpatizo, não preciso me simpatizar, eu preciso entender que eles são seres humanos tanto quanto eu, e tem uma questão de identidade de gênero ou de orientação sexual que é diferente, não simpatizante. E aí esse termo também foi caindo em desuso, e aí vem a comunidade LGBTQIAPN+. Então, dessas siglas, a gente vai estar falando de orientação sexual, que a gente fala que é do coração. Então, quando fala orientação sexual, é como afetivamente eu olho para o outro e tenho atração física ou afetiva, né? Então, no caso, entra aí o L, que é o lésbica, G, gays, né? Se entendem como sexo biológico que nasceram, mas afetivamente se conectam com pessoas do mesmo sexo. LGB, bissexuais, que também entram com relação à orientação sexual. Eu tenho que ir seguindo, gente. LGBT. Eu tenho um mapinha ali. Tá. Daí, nesses 3 primeiros, orientação sexual. Afeto, coração. Como a pessoa se conecta afetivamente com o outro. Aí nós temos T, que identidade de gênero. Aí a gente entra agora na identidade. Como ela se identifica no seu corpo. Então, T. Transsexuais, né? Aí aqui no transexual tem o termo travesti, também é ainda usado, mas a gente gosta de se referir mais ao travesti como uma pessoa que gosta de não necessariamente se identifica no corpo, né, ali, mas a questão vestuário, tem uma expressão de gênero. Assim, e aí tem as drag queens se enquadram bastante nesse em alguns casos. Então, a questão da expressão de gênero, expressão, né, a roupa, e também a questão artística. Artística, eu falei cultural, mas é isso que eu queria dizer, artístico, né? E aí queer. Os queers, eles têm um perfil assim muito mais de expressão de gênero, não tá muito assim ligado com que roupa que é de mulher, que roupa que é de homem, né? Tem essa liberdade de expressão de gênero. Tipo, o homem que passa esmalte, usa saia mas ele não tem nenhum tipo de identidade, nem às vezes sim, não é uma obrigatoriedade, não faz sentido. É mais questão de expressão de gênero, mas também pode estar associado a uma questão de orientação sexual, né? É mais essa questão da e o intersexo. Esse ponto eu acho assim que é um ponto que precisa muito entrar em debate. E casos clínicos, médicos, comprovados, que antes se falava lá em hermafrodita,
esse termo também a gente não usa muito mais, porque está mais relacionado ao mundo animal. Sou professora de biologia, então isso eu gosto muito de estudar e entender um pouco mais, porque dentro da formação biológica nossa, existem muitas possibilidades. E uma delas é mesmo a formação dos dois sexos. Tá? Cromossomicamente, ou ali da expressão genética, no momento do desenvolvimento do embrião, existem situações que podem fazer com que aquele indivíduo nasça com os dois sexos. E essa parte, a Amanda domina muito. Sabe, essa parte da biologia. Então, quando ela vai falar, ela fala com muita propriedade, porque ela conhece. E aí você imaginar o seguinte, né, que isso tem que ser trazido para o debate, porque você imagina uma situação de uma pessoa que nasce com os órgãos sexuais ali que expressam, que aparentemente pode ser uns órgãos sexuais femininos, né? E ali com alguma alteração morfológica no órgão externo, mas tem que ser definido. Porque a hora que nasce, os pais, os responsáveis, mesmo que o médico, né, no caso o pediatra, identifique que tem alguma ali uma estrutura, não que não vá fazer uma investigação a fundo do que realmente mas pela parte externa ali, visual, né, fenotípica, é o termo exato, já determina, vamos bater o martelo, é homem ou é mulher? Vamos colocar que é homem. E aí esse indivíduo que é o intersexo, ele cresce como homem. Socialmente como homem. E aí essa briga interna de saber se identificar, porque essa parte eu já não tenho tanto conhecimento, de saber em que momento ele pode recorrer a uma cirurgia, né? Claro, cada caso é um caso e as alterações podem ser muitas, né? Então não posso definir algo muito exato, mas essa criança vai ser desenvolvida vai crescer a partir de uma formação da escolha, daí, no caso, é uma escolha dos pais, do sexo biológico que ele foi definido. E aí, às vezes, na fase da pré-adolescência, na puberdade, que daí vai ter a questão das alterações hormonais, e ali vai vir uma outra situação, não aquela escolhida pelos pais. Né? Então, a gente precisa trazer para o debate, discutir isso, porque eles existem. Tem muitos casos. Assexual. O assexual também não entra muito nessa questão de ter que definir, né, assim, qual é o sexo que ele se liga afetivamente. E muitas vezes ele não tem esse interesse. Não tem interesse. E eu até vi qual é a diferença dele pro A? Não, o assexual. O assexual, é esse. Esse é o A, perdão. Preste atenção, cara. Não, não sei porque PM é depois. Isso. E ela que me desculpa, então. Paramos no LGBTQI. Assexual, falei certo? Assexual. Outro termo também adequado, não falar pessoa assexuada, porque daí esse termo assexuado a gente usa mais na questão da reprodução mesmo biológica, que entra todos os tipos de animais e todas as plantas, então a gente não fala assexuado, fala assexual, para definir isso como uma questão do indivíduo ali, do sujeito, não ter essa definição, uma cobrança de que ele seja hétero, que ele seja bissexual, ele não tem essa cobrança, né? Ele é alheio a essa questão. E qual que é depois do A, então? Daí agora é o P, pansexual. Pansexual é o sujeito que não vai levar em consideração qual é a orientação sexual ou a identidade de gênero do indivíduo a qual ele tem um relacionamento. Ele ama pessoas. Ele ama pessoas. Ele ama pessoas. E N? N? Não binário. Que é essa dicotomia, né? Feminino, masculino. Então ele não é nada disso. Aí diz respeito a ele. Sim. Como ele daí, questão de identidade de gênero. Ele não quer se definir como homem ou como mulher. Ele é não binário, essa dicotomia feminino-masculino não existe. E uma coisa assim que... E mais, por favor, esqueci do mais. E vai. A pluralidade dessa comunidade pode existir outras. Né? São outras possibilidades, né? Sim. E quando a gente fala assim, fulano vai aceitar ou não aceita, a pessoa só vai aceitar se ela for pedida em casamento. Isso que eu sempre pensei. Então, assim, nós não estamos querendo... Você não foi convidado a nada para você aceitar, né? Vou usar um termo, goela abaixo. Né? O que a gente prega, o que o Mães, né, a ONG prega, é o respeito.
Sim, tá? O respeito. Sabe que eu tenho uma situação assim com as minhas filhas, que já faz alguns anos, até então minha filha não tinha se revelado e tal, e talvez essa pergunta que ela me fez foi justamente para isso. Ela falou: mãe, o que você acha do casamento gay? Ela, porque a gente é muito aberta, fala muito sobre tudo, sempre foi assim. E aí trouxeram essa pergunta, eu parei, né? Porque é justamente isso, a gente receber e ter que processar aquilo. Falei: não sou eu que estou sendo pedido em casamento. E eu, naquela época, acho que nem tinha domínio de nada. E aí até hoje elas falam: olha, mãe, acho que é interessante como está na essência também. É um processo, mas também já está ali na E olha para você ver como comigo foi bem diferente. Porque enquanto eu estava, né, no meu mundinho perfeito, né? Quanto sofrimento eu causei na minha filha. Porque eu falava para ela que eu plena convicção, assim, casamento para mim é só entre um homem e uma mulher. Não existe outro casamento que não seja isso. Eu não cheguei a falar assim que era uma aberração, mas provavelmente com outras palavras eu devo ter falado, né, esse tipo de coisa. Quanto sofrimento uma mãe que ama a sua filha fez ela passar, né? Então, assim, quando eu digo hoje que a minha filha, quando eu gerei a minha filha, hoje ela é a filha que eu imaginei, tá? O meu amor por ela, hoje eu posso falar assim que realmente é aquela criança que eu quis ter como filha, né? Então, mas quanto sofrimento eu causei nela? E eu acho que é um entendimento também da... Sim, porque o ser humano está em transformação, mas eu... Que se fosse intencional daí... Né, mas olha para você ver como... É cruel, né? É cruel você falar para uma pessoa que tá ali lutando, né? Provavelmente a cabecinha dela tava mil. Como que eu vou dizer para minha mãe? Como que eu vou dizer para o meu pai? Né? Como eu vou revelar isso a ele? Justo para a pessoa que eu mais confio. Então, tanto é que ela demorou mais tempo, né? E foi numa situação assim daí não dava mesmo, e que ela contou. E assim, gente, eu posso garantir para vocês. Teve muito choro, teve muito abraço, teve muito apoio, né? Mas foi uma construção diária, até eu chegar hoje e afirmar com toda certeza, né? A Amanda foi diferente, a Amanda é totalmente, né, numa doença. Minha filha passou por um episódio de uma situação grave de saúde, antecipadamente à situação, e aí e foi bem na pandemia, né? E aí, assim, muita questão emocional envolvida e tal. Quando ela trouxe, eu acho assim que eu vivi uma experiência de risco de perder a pessoa, né, que tem 2 filhas, mas uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, que é a que eu mais amo, que são minhas filhas, e passei por aquela situação que foi realmente a mais difícil que eu passei até hoje, e a partir do momento que ela trouxe isso, uma questão da orientação sexual dela, não teve peso nenhum, porque eu pus na balança, né, aquele amor, aquele desespero que a gente tem de fazer com que nossos filhos sejam felizes, saudáveis, construam e busquem os sonhos que eles sempre quiseram e tal. E eu acho que daí eu tive a situação, como eu disse, o risco do medo da sociedade e tal, e trazer isso, como que isso vai ser tratado, né? Mas aí eu acho que entrou muito no que o Bruno estava dizendo sobre a importância que se dá ao assunto, que é uma coisa pessoal, que é uma coisa íntima. Sim. Vamos dizer, é íntimo, é da pessoa. Muito particular dela. Porque, né, a gente tem que ficar... Lógico que o trabalho de vocês é excelente por isso. Porque a gente tem uma sociedade que se importa por uma coisa que não deveria. Mas... Só retornando à questão das palavras aí, que tem um termo que está muito em alta recentemente, eu queria que vocês trouxessem uma explicação melhor aí para todo mundo. O que é, se é que é alguma coisa, ideologia de gênero? Boa pergunta. O que é, se é que é? Para começar, não existe, né? Foi uma coisa criada. Então, porque eles fazem a confusão com identidade de gênero, que são coisas completamente distintas. Então, acho que existe essa confusão quando fala, não reflete o que está falando. Eu vejo muita gente falando assim, eles querem, sei lá, por exemplo, implantar a ideologia. Não existe nenhuma referência bibliográfica que traga esse termo, não existe, nunca foi tratado.
um senso comum que é trazido em conversas informais, né, assim, que não tem um embasamento científico, que não tem um estudo, que nas conversas acabam como se fosse formatando ali, materializando uma coisa que não existe, né? Então, justamente pela confusão, o que a gente entende de ideologia? O que é ideologia? Você tem uma ideia, né, a partir, um estudo de uma ideia, né? E aí, de uma ideia que pode ser propagada. A gente não tem como você fazer uma pessoa virar gay. Criou essa ideia, né, de que os professores iriam para as escolas ensinar a ideologia de gênero, como se a gente tivesse o poder de transformar uma criança numa pessoa LGBT, né? Como se o professor fosse ensinar para aquela criança como ser gay, como ser lésbica. Não existe isso, não existe a menor possibilidade, né? E criou esse... Mas foi uma excelente pergunta, Bruno, porque existe essa confusão, né? Então, partindo de conhecimento mesmo do senso comum ali, que se transformou como se fosse um monstro, né? É um espantalho, né? É o famoso fantasma. Exato. Fake news mesmo, assim, desinformação. O que a gente estava falando lá no início. Se não é possível uma pessoa, seja por violência física, verbal, seja lá o que for, fazer uma outra pessoa deixar de ser o que ela é, também não tem como fazer ela ser o que ela não é. Mas então, partindo da mesma... Eu sempre faço essa pergunta. Faz pro André ou pro Bruno. Eu já sei. Quem quiser responde. Que dia que você descobriu que você gosta de mulher? Eu sempre parei para pensar exatamente nisso, quando eu sempre debatia, conversava com as pessoas, mas isso é uma monstruosidade. Falei, gente, eu nunca parei para pensar. Falei assim, nossa, olha, hoje eu virei heterossexual. Não, nunca, cara. A gente sempre se entendeu assim. E claro que numa sociedade em que a gente tem um privilégio, né? Tem um privilégio por ter todo esse aparato estrutural de dizer que o outro é errado, né? Mas assim, divaguei, perdi um pouco, mas enfim, a gente não tem como... A gente sempre se identifica assim. E vamos pensar da seguinte forma, as pessoas acham que não, se eu ficar falando pro meu filho que ele vai ser o pegador, que ele vai... Cara, isso eu acho um absurdo, assim, de uma coisa tão... Posso fazer uma outra pergunta? Que dia que você se descobriu palmeirense? Entendeu? Mas também não é. Não, pelo amor de Deus, uma coisa outra. Mas eu quero dizer o seguinte, também, assim, pra pessoa entender que não faz diferença. O pai é corintiano, o filho torce pro Santos. Como assim? Então... A gente tá falando de coisa diferente, mas só pra tentar simplificar. Foi bem feio. Mas assim, o que aconteceu? Foi divulgado, foi falado, e criou uma mentira muito grande. Toda mentira contada muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Pseudo-verdade. Porque não é a verdade, mas... Não é verdade. É a repetição mesmo. E não existe isso nas escolas. Não tem professor nenhum... implantando uma ideologia de gênero nas escolas. Cara, a gente já vê assim, a dificuldade que vocês têm, né? Porque assim, a minha esposa é professora e a gente vê a dificuldade que se tem para passar a matéria. Sim. E como é que você ia conseguir convencer uma pessoa a legal que essa conversa de hoje está complementando muito do último episódio, né? Que foi focado na educação. Porque conhecimento, a educação é tudo, né? A gente precisa, como sociedade... Eu não gosto de usar o termo evoluir, porque evoluir pode ser uma doença evoluir e a pessoa, infelizmente, faz. Sim. Então, a gente precisa melhorar. Melhorar como sociedade, como coletividade. A gente tem que se entender dessa forma. A gente não consegue viver sozinho no mundo. Sim. E as pessoas estão... se vende essa ideia, não, você faz o seu. Tal da meritocracia, né? E eu acho que é muito importante, de fato, vocês estarem, então, sempre conversando com os pais, que vocês cheguem mesmo nas escolas, né? Assessorando, nas escolas, não só nas palestras, mas assessorando os professores também. Porque todo mundo tem dúvidas, né? Sim. E só com conhecimento a gente vai se libertar, né, dessas amarras. Né? E vocês, como professores, já têm até uma facilidade, né, para lidar com outros professores. Vocês entendem? Porque, assim, se a professora não entende absolutamente nada do assunto e está passando por aquilo na aula, vocês, como professoras, vão conseguir. Vocês já tiveram aquela lida, né? Sim, com o aluno, ajuda. Mas ali a gente vai estar como
Como mães pela diversidade. Ajuda, né? Porque a gente tem a formação. Vocês são mães, professoras, aí tem todas os atributos que todos os atributos que contribuem. Ajuda bastante. Mas nós temos mães na ONG de várias profissões, sabe? E eu gosto sempre de falar que a gente representa um grupo. Né? Eu e a Amanda, a gente aparece, né? Mas atrás da gente tem um grupo, sabe, de mães muito ponta firme, né? Que estão na luta também, no dia a dia, né? Nos seus serviços, né? Nos seus afazeres, nas suas igrejas. Né? Então a gente tem um grupo atrás da gente, atrás não, juntas, né? Elas não aparecem, mas elas caminham juntas. Elas ficam por trás das cortinas. Sim, mas ali suporte, apoio, né? Motivando também a gente continuar. Se alguma delas quiser participar de uma conversa aqui com a gente também, estamos abertos a dar continuidade. Acho que a gente já falou bastante por hoje, o assunto seria possível continuar. Com toda certeza. Assim como a gente encerrou o último episódio falando sobre educação, é um assunto assim que precisa desmistificar, então a gente tem muito ainda a falar e a gente espera vocês de novo, então, para que vocês tragam alguma outra mãe. Sim, prazer, agradecemos o convite. Acho que faz um papel assim social, uma função social mesmo, né? De trazer informação aqui, divulgar o nosso trabalho. Antes da gente encerrar, duas coisas importantes. Depois vocês vão olhar para aquela câmera ali e falar o Instagram, vocês têm Instagram da Mães. Então. Mas antes de vocês falarem, só para a gente poder cumprir o protocolo aqui, vamos falar do açougue que está dentro, o melhor açougue que está dentro do melhor supermercado da região. O supermercado Serve Bem. Dom Pedro II, 368, é isso? Ai, rapaz. 368, né? Se não for 368, alguma coisa assim, mas enfim, é na esquina, subindo a Dom Pedro II, para quem é daqui de Santo Antônio, vai conferir as ofertas lá. É só. Nosso querido amigo Fernando, grande apoiador. Grande parceiro. Grande parceiro. Em podcast também. Em podcast, isso, de tudo isso que a gente faz aqui, acredita também na gente, né? Tanto no profissional quanto no pessoal. Louco, bicho. Vale a pena, gente, é de verdade mesmo, vale a pena. Sempre tem ofertas. Enfim, vale a pena visitar o supermercado Serve Bem. E as ofertas estão no Sup Serve Bem, no Instagram. Aqui. Sup Serve Bem, desculpa, perdão. É que eu já ia falar, e outro apoiador, só pra gente poder... Então, eu tô aqui, né, hoje não é Stuffs, é da tribo, mas é do Gui. É mais uma obra dele. E fica a dica, tribo, vem com nós. Por que não, né? O outro Gui, né? O Gui, também conhecido como Gerson, um abraço pra ele, a gente tá aqui disponível pra conversa. Mas enfim, falando sobre a Stuffed Shirts, também está lá no Instagram, né? Um outro nosso grande apoiador. E esse apoia mesmo desde o início, né? Esse também como amigo, então. Stuffed Shirts, que é o Instagram principal da marca. E o Gui Stuffs, né? Guilherme Stuffs. Agora me fugiu o arroba dele. Rapaz, vai estar aqui, ó. Tem lá todos os projetos dele de design, né? E aí entra esses da tribo, da Skate Sap Family, do Natécnica, e outros do pelo Brasil afora. Vamos voltar agora para vocês, então. Por favor. Você fala. Não, então assim também. Deixa eu fazer um convite. Deixa eu fazer um convite primeiro. Deixa eu fazer um convite primeiro. Vamos lá, ó. Câmera de vocês. O convite é para todas as mães e pais que ainda não entenderam ou que tem alguma dificuldade, ou mesmo que queira conversar com a gente, para que procure a nossa ONG Mães pela Diversidade. Lá a gente não julga, a gente fala de amor, de respeito, não tenha vergonha, é um ambiente seguro, ético. Procure a ONG Mães pela Diversidade. Então, mais uma vez, reforçar que nosso trabalho é de promoção de paz, né? A busca nossa é sempre essa, redução de violência, desconstrução de preconceitos, e a gente estará sempre à disposição para o serviço da comunidade com esse objetivo, né? Então, agradecemos então a participação aqui, é muito importante difundir esse conhecimento. Nosso Instagram, mães.amandamiriam, que é o que nós fizemos para representar as ações aqui da ONG em Santo Antônio da Platina, mas lembrando que a ONG ela é nacional, também existe o Instagram Mães pela Diversidade. Nacional. Nacional.
Os nossos contatos nós vamos deixar com vocês, para que vocês possam divulgar, Sim. e aí fique mais fácil para que as Posso pessoas... colocar na edição também, Pode, com os vocês. nossos números. E para fechar, com chave de ouro. Agradecer a parceria da minha amiga. Com certeza, minha companheira. E a gente já está virando aí uma união de almas mesmo nesse trabalho. E agradecer essa pessoa aqui que... Eu que agradeço. Eu quero pedir para vocês que vocês façam campanha para o pessoal tudo da ONG aí assistir, curtir, se inscrever no canal lá, para dar força pra gente alcançar cada vez mais gente. Você manda, eu vou fazer recadinho. A gente faz um trabalho lá no nosso Instagram e no particular. Alice? Então, vamos terminar com o nosso lema? Nosso lema. Tire seu preconceito do caminho, porque vamos passar com o nosso amor. Que isso. Agradecemos Mas não tem convite também? Convite para participar da nossa... Participar da ONG. Eu não estou convidando pro Abraço de Mães, porque agora a gente tem que ver... Tá sem a data, né? Mas então, sigam lá no Instagram, fiquem atentos. Vai estar divulgado lá, vai ter lá a divulgação, então... Então, peraí, tira o preconceito do caminho, que vocês vão passar com... O nosso amor. Amor. Porque vamos passar com o nosso amor. Mas é isso aí, né? Só pra gente encerrar uma coisa assim, uma reflexão. Faz aí. Posso fazer uma flexão? Faz uma reflexão. Independente de religião, de escolhas e identidades, e enfim, qualquer outra coisa, é o que você falou, né? Buscar paz, né? Acho que paz, amor, respeito não faz mal pra ninguém, né? Eu nunca ouvi falar alguém que sofreu por causa de ter recebido paz. Poxa, eu tava sofrendo tanto lá em casa que eu tava no momento de paz. Não existe loucura, quem vai falar isso? Então... O exercício da paz vem de dentro para fora. Né? Então, cabe a nós, cada um de nós, fazer essas buscas para que na sociedade seja refletido quantos anos a humanidade tentando isso. E a gente vê guerra, e a gente vê crianças passando fome, e a gente vê, enfim, situações aí que são inaceitáveis. Então, na prática da nossa cidadania, a gente tem que buscar isso, né? Você só dá pro outro aquilo que você tá cheio. Exatamente. Né? Então, vamos trabalhar a gente, né, primeiro. Começando sempre com a gente. Né? Exato. Fechou, meu amigo? Fechou, cara. Enriquecedor, maravilhoso. Valeu. Valeu.